Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo a mais um programa, um projeto muito interessante. Quem gosta de fazer hoje? Quem gosta? Eu gosto de fazer OO. Todos gostam de fazer OO? Eu gosto que todos lá em casa façam OO. Exato. Todos. E eu já perguntei à nossa convidada onde é que ela andava. Oi, já deitei coisas ao chão. Não no 25 de Abril, mas há 7 anos atrás. Quando o Afonsinho da Ruth nasceu. Era bebezinho. Um bebê tão lindo, morninho. Exato, ainda é. E não fazia OO. E não fazia OO. Não, pronto. Portanto, hoje vamos conhecer uma terapeuta familiar, já vamos saber o que isso é, vamos conhecer aqui uma conversa, acho que hoje vai ser fantástico, acho sempre, não é? E, portanto, estamos todos preparados. E contamos consigo ir desse lado para partilhar este programa. Sim. E os outros que já tivemos, não é? Sim. Só este. Siga as nossas páginas das redes sociais, Facebook Conversa de Mulheres, Instagram Conversa.mulheres, para ter acesso a toda a informação das nossas convidadas e também o YouTube para ter acesso a programas completos do Conversa de Mulheres. O que fazer? O que fazer? Vai à Curiacos TV, o YouTube da Curiacos TV tem várias playlists, a nossa não é a primeira. Eu acho que devíamos contestar isto, estou a brincar. Mas vai lá procurar nas playlists. Diz que seja lá. Exato, mas está. Portanto, tem playlists de vários programas, tem playlists de melhores momentos até do Conversa de Mulheres das manhãs, de outros programas, mas há uma playlist que diz Conversa de Mulheres, programas completos. E tem aqui os programas desde já há algum tempo, desde... Da temporada acho que desde que eu voltei, por acaso é um bocadinho antes, que ainda tem alguns programas com a nossa querida Catarina. E então pode ver o programa completo, pode rever algum programa que gostou, pode partilhar, de repente fala com alguém que lhe diz eu estou com um problema, olha, por exemplo, o programa 2 vai ser muito importante para as mamãs que têm bebés. Isto é que vai ser partilhar. E lembra-se, mas tivemos... Olha, Cláudia, aconteceu-me. Ainda este fim de semana, nem de propósito, fim de semana passado, aconteceu-me isto. Estava a falar com alguém e estava a falar sobre caracóis. Lembras-te, tivemos uma convidada que falava dos caracóis e eu disse, eu tive uma convidada lá no programa que falava sobre isso. O que é que eu fiz? Fui ao YouTube, eu própria, procurar, porque não sabia qual era o dia. Exatamente. Fui procurar o programa e partilhei com aquela pessoa e disse, olha, esta pessoa aqui é especialista em caracóis, portanto, se quiser saber mais... Não é caracóis de comer. Não, é caracóis de caracóis. No cabelinho. Se quiser, olha, se quiser saber mais, pode estar aqui. E partilhei. Portanto, como este exemplo, há mil outras ferramenta. Coisas. Pronto. Portanto, vale a pena partilhar e dar-nos uns likes, nós também ficamos assim mais... Subscreva o canal. Bem, vamos lançar um separador amorosíssimo. Vejam só. As nossas mamãs e bebês. Então, coitinha, tão fofo. Bem, não é do separador que nós vamos falar, mas vamos falar com a Carolina Valquaresma. Olá, estou aqui divertida. Carolina, seja muito bem-vinda. Obrigada. Para se divertir. Obrigada. Sim, obrigada isto é uma conversa super descontraída. Adoro isso. Aliás, não saberia fazer de outra maneira, desculpem se fosse... Ainda bem, eu também não sei fazer, não sabemos fazer de outra maneira, não é? Claro. Portanto, alguém tem que nos ensinar de outra maneira se for para fazer. Carolina, terapeuta familiar. O que é isto? Olá. Pois é, isto é só mais um papel daqueles que eu vou desempenhando e esta faz parte da minha missão. Enquanto terapeuta familiar, é exatamente mostrar às mães que o ser mãe é também só mais um papel daquilo que elas representam. E, portanto, essa é uma das partes que eu ajudo os pais a fazer. Ajudo-os, no fundo, e uso muito o mote das famílias felizes. Portanto, aquilo que eu quero é que os pais durmam bem, façam bons bons sonos lá em casa. Gosto tanto disso. E tenham também a oportunidade de perceber e, no fundo, de desconstruir a crença que toda a gente diz que ser mãe é muito difícil. Então eu procuro trazer essa leveza e essas ferramentas. Não vamos falar sobre isso. Está tudo com os olhos a brilhar aqui dentro. Tudo com os olhos a brilhar aqui dentro. Pois é, exatamente. O tal sonho, aliás, é das primeiras perguntas que eu faço às famílias. É exatamente qual é o vosso sonho de família. E então depois vamos concretizá-lo. Porque é possível, é mesmo possível. Só que para isso temos que fazer aquilo diferente que estamos a fazer agora. Verdade? Não é? Bem, para mudança de resultados. Mas primeiro vamos conhecer a Carolina. Não vamos deixar ela já nos contar estas coisas todas, porque queremos conhecer a Carolina primeiro. Não. Carolina é de onde? Quais é que eram as suas paixões em pequenina? Primeiro, acho que esta é a primeira pergunta. Deixou os seus pais dormirem pequena?
Não. Eu sabia, eu Então, sabia. eu dormi com a minha mãe durante anos. Foi. E foi péssimo para mim. Foi. Então, essa faz parte também daquilo que é o meu percurso até chegar aqui. E, portanto, Sim. eu hoje sou a pessoa que também, por experiência própria, percebi que esse não é um bom caminho. Ou pelo menos não foi para mim. E para os Sim. pais que também sentem que não é um bom caminho para eles, eu estou cá para os ajudar a criar essa distância. Portanto, foi um bebé difícil. Eu estou a dizer isto porque eu fui péssima. Os meus pais falam de terror de mim, não é? Sim, em bebé. fui um bebé difícil para dormir, fui uma criança difícil para lidar. E ainda hoje tenho assim grandes memórias de vários nomes que me chamavam, não é? Terrível, a peste. Pois, e entretanto fui desconstruindo e percebendo que efetivamente teve a ver com a forma como a minha mãe fez o melhor que pôde, claro que sim, e ama de coração e tudo certo. O meu pai é a mesma coisa, desempenhando lá o seu papel bem distante, mas desempenhou o seu papel. E os meus avós também, com quem eu vivi. Portanto, eu realmente tive que desconstruir, e todo este tempo de desenvolvimento pessoal obrigou-me a desconstruir isto mesmo. Então isto ajudou-me a descobrir muitas coisas sobre mim. Descobrindo muitas coisas sobre mim, eu descobri muitas coisas sobre os outros e sobre as outras famílias. E a partir daqui fui-me desenvolvendo e cheguei até aqui. Então, e o que é que eram as paixões da Carolina pequenina? Crianças. Crianças. Desde sempre? Crianças, desde sempre, sim. Desde sempre que queria trabalhar com crianças. Tenho a experiência, o meu tio Lúcio, houve um dia que ele era o irmão mais novo dos 9 irmãos da minha mãe. Meu Deus! Sim. Família grande, não é? E eu filha única. Mas bem, ai, que maravilha. Então há um dia em que ele chega à casa e traz um Lourenço, um amigo, portanto, um filho de uma amiga dele, com 3 meses, lá para casa, para eu tomar conta. Eu tinha, pai, 9, 10 anos. Uma coisa surreal. Então lá fiquei eu com o Lourenço. O meu tio era assim bem desconcertado, bem rebeldão, não é? E só ele para fazer destas coisas, não é? Mas o que é certo é que isto aconteceu. Mas isto para dizer o quê? Claro que ele só fez isto porque sabia que eu era completamente apaixonada por miúdos e ia saber cuidar dele. E cuidou. E tive sempre este instinto muito forte em mim das crianças. Portanto, o instinto maternal, não é? Que normalmente as educadoras e tudo dizem, ela adora crianças e anda sempre com os bebés e adora. E, portanto, essa era eu. Animais e crianças. Era a coisa. E então o que é que queria fazer? O que é que queria fazer? O que é que se imaginava a fazer em adulta? Talvez educadora de infância, talvez professora, mas mais educadora de infância. Mais assim, sim. Mais pequeninos, não é? Sim. Depois comecei, mais velha, a sonhar com uma quinta pedagógica. Lá está, animais e crianças. Tanto que o meu estágio foi na Guarda, na Quinta da Maúnça, numa quinta pedagógica. É de onde, Carolina? Eu sou de Constância, uma vila perto de Abrantes, em Trocamento. E depois fui estudar para a Guarda e lá então, quando acabei a animação sociocultural, acabei por ir estagiar então para a Quinta da Maúnça, que é uma quinta pedagógica, porque era aquilo que eu tinha como ideal, abrir uma quinta assim, pedagógica de trabalho. Portanto, animais, conciliar os animais com as crianças. E uma quinta pedagógica realmente é um sítio muito giro. Pois é. Mas depois acabei por querer muito ir para o estrangeiro, já vivia e já era ali, quero sair daqui, eu quero sair daqui. A minha mãe impulsionou muito. Empurrou-me muito para viajar, para sair, para conhecer. Então esse bicho foi ficando cada vez maior e surgiu a Austrália no caminho. Não me perguntem como. Pois, Austrália bem. Porque é a Austrália. Longe. Já tivemos cá outra convidada da Austrália. Sabe que eu tenho uma fixação. Sério? Não sabe, mas eu vou lhe dizer, eu tenho uma fixação com a Austrália. Desde pequena que eu digo que um dia vou acabar a viver na Austrália. Que gira. Não se faz ideia porquê disso. Exato, eu acho que foi um filme que eu vi uma vez. Às vezes basta isso. Mas acho que a Austrália deixou uma semente. Então sempre que alguém veio aqui, já tivemos uma convidada, lembras-te que era fotógrafa, que viveu na Austrália, e eu disse, Austrália. Pois é. Então, mas não me chama. Pois, não sabe porquê, não sabe dizer porquê. Mas eu acho que era animais, por causa dos animais, o que se ouvia dos animais, não é? Os cangurus, os koalas, depois os animais perigosos, e eu acho isso tudo. Os crocodilos. E gosta de praia? Tem a ver com a praia também ou gosta tem a ver com a praia? Tem a ver com o lifestyle, não é? Sim, o a lifestyle descontração, o de andarem descalços, que eu identifico-me imenso com isso. As minhas filhas andam sempre descalças e toda a gente, ainda ontem em Aveiro, toda a gente dizia, ai meu Deus, como é que é possível? E não tem frio e não faz mal à bexiga e pronto, todas essas coisas. E portanto eu identificava-me muito com o estilo de vida. Lá está a praia, o surf, os animais
E pronto, e comecei a criar dali um sonho gigante. Mas é que a Austrália não é aquele país para onde se vai que é já aqui ao lado? Não, e o visto é toda uma... É difícil. É difícil conseguir ir para lá e conseguir trabalhar lá e estar lá legalmente. Foi logo daqui para a Austrália ou teve algum sítio Não, antes? eu e a minha prima, que também tinha o sonho, mas depois ela acabou por ficar por cá, eu é que acabei por ir. Fomos as duas para Londres, porque ouvimos dizer, é mesmo coisas miúdas, ouvimos dizer que lá era mais fácil ir. Então, então vamos para Londres. E fomos. Mas é mais fácil ir daqui para Londres do que daqui para a Austrália. Eu achava, ou eles diziam que era tipo a nível de visto, mas não. É igualzinho. Sim, É igualzinho, viver porque mesmo o nosso depois passaporte lá. é português, portanto. Sim. Então chegámos lá, informámos e eles disseram não, claro que não. E nós, ok, boa. Pronto, mas acabei por ficar por Londres mais uns mesinhos, até que falei com uma americana, eu dizia a toda a gente, eu achava que alguém me havia de ajudar a levar aos Alguém vai pegar em mim, sim. E então vi uma americana que estava a fazer babysitting também, portanto eu também em Londres. Sim, também fez crianças, babysitting, claro. sim. E então ali cheguei e disse, olá, eu era quase, olá, eu sou a Carolina e quero ir para a Austrália. E ela disse, a sério? Então não vais porquê? E eu, tá, só podes estar a gozar. E ela disse, não, eu já viajei por aqui e por aqui. Eu disse, mas e o visto? E ela, tu consegues visto aqui através deste método, portanto, ir como uma au pair. Que era no fundo uma babysitter, sim, mas que fica lá a viver em casa da pessoa. O au pair, também já tivemos aqui a Teresa Marrita. Que giro. Então todos aprendemos imensas coisas neste programa. Pois e eu nunca ninguém me contou nada disto na minha vida, se não tinha sido. Não sei. Eu acho que tinha sido uma coisa que tinha pesado muito. Diferente, tinha sido diferente. Ainda vão a tempo. De ser au pair, já não. Au pair, já passou a idade. agora já as coisas vão mudando, não é? Já há outros objetivos, não é? Então foi como au pair para a Austrália? Lá fui eu para Londres e depois tive pouco tempo em Londres. Bem, num mês de repente estava na Austrália, eu nem queria acreditar. Eu estive lá alguns meses a concretizar a ideia. Eles têm nos rótulos tudo a Austrália e eles são imensamente nacionalistas e patriotas. Sim. Então têm bandeiras em tudo quanto é rótulo de qualquer coisa de supermercado. Então eu olhava para o rótulo e eu dizia, eu não quero acreditar que eu ainda estou na Austrália. Tipo, isto é a Austrália. Que idade é que tinha? Então eu fui em 2011. Pronto, não era preciso dizer isso, era só mais ou menos que idade é que tinha. Agora já ficou. Pronto, se não quiser agora dizer. Não faz mal, fui lá atrás. Pronto, mas tinha mais 20 anos, tinha. Sim, 20 e tal. Pronto, 20 e tal. Exato. Sim. Sério, pronto, agora já disse, eu não te vi. É o quê? Não, era só para tentar perceber que tipo, a pessoa era muito jovem, não era jovem. Não era assim já tão jovem. Sim. Tipo 20, foi depois dos 25, acho eu. Sim. Portanto, mas era aventureira? Já tinha idade para ter juízo. E eu acho que eu fiz bem com o juízo que tinha, fiz as escolhas certas. Não, porque se era uma coisa que era um sonho, valeu a pena. Não, sem dúvida. Ai, valeu muito a pena. Valeu muito a pena. E depois então aí fui viver para casa de famílias. E aí é que a coisa aqueceu. E aprendeu muito, não é? Aprendi muito, sofri muito, porque eu tinha a ideia muito romantizada da família, não é? Aliás, cresci a dizer que queria ter 11 filhos. Portanto, podem imaginar a paixão que era de criança. Estava mesmo assim. 11? Sim, 11 filhos. Eu dizia mesmo, eu quero ter muitos filhos, eu quero ter uma família grande. Depois tinha a família da minha mãe, dos meus tios, que eu amo. E sempre encarei muito como quase os meus irmãos, não é? Sim. Porque cresci a ouvir as histórias deles, da mesa cheia, das aventuras que eles faziam, tudo isso. Uma relação muito forte com os meus primos também. Portanto, para mim, para mim, família era isto. Era este exemplo de e depois chegou lá e havia famílias assim grandes, mas não eram tão sim, tão muitas já nem eram grandes, porque não tinham nada de cor-de-rosa e, portanto, tinham 1, 2, e já era uma dor de cabeça. E eu cheguei a casa um dia e disse, olha, meu amor, na altura, com o namorado que eu tinha, eu disse, esquece lá os 11 filhos, eu esquece lá a família, não era isto, eu não quero nada, eu acho que já nem quer filhos. E foi muito difícil para mim. Aí começou o grande exercício do desenvolvimento pessoal. Passava das 7 às 7, principalmente com uma família com quem eu passei 3 anos e meio. E foi uma realidade muito dura, em que a mãe estava muito cansada de ser mãe, muito farta de ser mãe. Então chegou a ter 3 babysitters, só para terem uma noção, para ela não estar quase tempo nenhum com os miúdos.
E pá, foi uma realidade muito dura, não é? pá, foi muito dura para mim em Carolina, porque havia babysitters que passavam por lá e quer dizer, não prestavam atenção nenhuma àquilo que se estava a passar, mas para mim Só iam lá, faziam o trabalho e vinham-se embora, não se envolviam, não é? Sim, só que eu tinha um envolvimento enorme com as crianças que sofriam com esta mãe, com o pai, e depois era o meu próprio envolvimento, eu como Carolina, eu na minha vida com os meus pais e eu com a própria vida delas, com os pais delas. Então, já vivia aquela situação. Depois passava das 7 às 7, ou seja, os miúdos acordavam e eu estava lá. Os miúdos iam dormir, eu deitava-os e ia-me embora. Portanto, eu ia só. O período era quase como. Eu estava lá sempre. Então tinha muito tempo disponível para pensar. E aí foi. Epá, eu podia ter tirado um mestrado, podia ter tirado doutoramento, podia ter feito milhentas formações. Mas nada para mim. Tenho a convicção de que nada ia equivaler àquilo que eu fui aprendendo ali. E foi incrível, foi de um crescimento pessoal incrível. E de repente comecei a perceber que as famílias começavam-me a chamar. Carolina, ela não come, o que é que eu faço? Que ela contigo come, comigo não come. Então vamos experimentar assim. Carolina, resultou, não acredito. Ok, ótimo, não é? Depois o sono, começou com o sono. A Carolina, ela não dorme, o que é que eu faço? Okay, porque entretanto assim. Tem aqui algumas formações aqui na parte do sono, não é? Sim, depois tirei, mas já foi cá em Portugal. Ok. Que acabei por me render a fazer uma certificação de sono infantil. Mas confesso... que aprendeu mais na vida. Aquela bagagem. Com toda a humildade que eu digo isto, mas percebi que em Portugal é muito importante a certificação. E então, quando eu vim para cá, tinha muitas crenças limitadoras desse género, tipo Portugal, eu sei que precisam de uma certificação, então eu vou certificar-me. Mas há muitas coisas que eu aplico que não têm nada a ver com aquilo que eu aprendi, porque fui colocando em ação tudo aquilo que eu sentia, sim, que fazia sentido. Então, ainda é hoje em dia essa metodologia própria que eu vou aplicando e que me faz todo sentido e que tem ajudado já tantas centenas de famílias. Uma Carolina que dava péssimas noites aos pais. Exatamente, como é que isto acontece? Que dormiu com os pais não sei quanto tempo e depois toma este cuidado, esta sensibilidade em ensinar as crianças a dormir. Exatamente, a fazer o oposto, não é? Sim. E aprendeu sozinha. Sim, e muito por uma dor minha, lá está, porque este obrigar-me a ir lá atrás e perceber que características que eu tinha da ausência de confiança, por exemplo, a baixa autoestima... O que é que a fazia fazer algumas coisas? O apego à minha mãe, por exemplo, a dificuldade em desapegar, em despedir-me dela. E ainda hoje é uma coisa que eu tenho muita dificuldade em lidar com despedidas. E isso tudo me chamou a atenção. O que é que eu estava, o que é que tinha acontecido e o que é que tinha acontecido comigo, o que é que tinha gerado na minha mãe, que tipo de mãe tinha sido a minha mãe e porquê é que ela tinha sido assim, e porquê é que eu fui a filha que fui, e porquê que... Então toda esta desconstrução é absolutamente transformadora e foi isso que me ajudou muito a perceber este caminho, que afinal é mais por aqui, em que é um amor desapegado, é um amor puro, é um amor sem cobrança, sem o tal apego da carência, de eu vou amamentar porque isto sabe-me bem, eu vou dormir com ele porque isto sabe-me bem. Sem esse egoísmo, às vezes, que nós próprios vamos tendo. Temos dificuldades em dizer egoísmo, mas que às vezes acaba por ser. Sim, às vezes é. Às vezes, e muitos dos pais apercebem-se que porque é que me procuras? Porque o meu filho não me deixa dormir. E no final do processo eles dizem, Carolina, era eu que não o estava a deixar dormir. Pois, é verdade, é verdade. É. E é uma verdade que dói, mas é uma verdade importante de nós tomarmos consciência para podermos, lá está, alterar os nossos resultados para ter outros resultados, alterar os nossos comportamentos, assim é que é, para obtermos outros resultados. Mas começa tudo aqui. Portanto, esta experiência imensa, ainda temos aqui voluntariado internacional? Sim, esse era outro sonho, porque eu adoro, por isso é que eu falo às famílias do sonho, que é tipo, qual é o teu sonho? É este, então vá. Põe-te a mexer, porque eu sei que é possível. Então, esse era outro sonho que eu tinha, já há muito tempo, muito tempo, de fazer voluntariado internacional. Então, eu estava tão esgotada na Austrália, aliás, eu cheguei a ter crises de ansiedade. Eu que até sou bem disposta, sou positiva, sou descontraída, vi-me no sofá. Vivia ao pé da água, vivia, lá estava sem a australiana. Sim. Parecia que estava tudo muito bem, mas não, eu... interiormente, como estava a sofrer tanto com o processo interno e externo, tudo o que estava a ver
nas famílias, porque depois, entretanto, eu não trabalhava só com esta família. Eu Eram tinha nos meus várias. tempos livres, chamavam-me imensas famílias para eu ir fazer o babysitting ou para pedir aconselhamento. E eu, de facto, já estava a trabalhar imenso e estava a conviver com famílias que estavam completamente destruturadas, a precisar de ajuda. E eu, caramba, não é? Aquilo tudo me fazia sofrer bastante. Então, houve uma altura que estava a tirar um curso de inglês e havia lá uma enfermeira. E eu lembro tão bem eu dizer: olha, estás a ver? Olha o meu coração, do nada, palpitações, dores de cabeça, má disposição. Estás grávida, não estás grávida, não é nada disso. Ok, médico. Fui ao médico na Austrália, pá, isto é inédito, nunca tinha ido, não sou nada destas coisas. Fazer exames, e ele nada, lá olhava para o computador. E depois há uma altura que ele diz: Carolina, isto são ataques de ansiedade. E eu: para tudo. Isto não pode ser, possível, isto não sou eu. Eu sou uma pessoa calma. Por amor de Deus, sou calma, sou positiva, sou bem disposta. O que é que me está a levar ao sofá? Também não sei. O que é que se passa comigo? Também não sei. Mas então era o estado emocional. Havia decisões que precisavam de ser tomadas. E a decisão era cortar com o que eu estava a fazer e começar a ajudar de forma pés e cabeça. E sair da Austrália, porque eu já não estava a aguentar. Sim. Portanto, o sonho australiano. Foi o sonho australiano concretizado, mas ficou por ali, está ótimo. Já lá voltei, soube muito bem, mas pronto, ficamos por aqui. Então, pronto, depois, então eu disse, na saída da Austrália, eu preciso de sentir que estou a ser útil, eu preciso de me ajudar. E assim foi, eu disse, é agora a altura certa para concretizar. Portanto, é quase ir de um cenário rico para um cenário pobre. Pobre, exato. Estou a então foi precisar aqui ao de- voluntariado. Então lá fui eu para o voluntariado e na altura eu estava com o João que me disse assim: vamos, mas eu quero viajar também. Então, ok, eu vou contigo ao voluntariado, fazemos umas semanas de voluntariado, mas é para viajar também. Então, graças a Deus que ele disse isso, porque deu-nos a oportunidade de ficar 2 meses na Ásia e fizemos ali a volta à Tailândia, foi Vietnã, Laos, ajudar, Camboja. sim. Que giro. E foi espetacular. E é outra realidade diferente, não é? Sim, isso, é quase, foi uma terapia. Então lá fui eu buscar mais desenvolvimento pessoal. Então foi uma viagem que os dois levámos como voluntariado, dos pés à cabeça. Então vamos imaginar na Tailândia, por exemplo, e lá íamos de moto, não é? Na aventura, e uma grande chuvada, e há um senhor que cai de moto e tinha uma caixa de ferramentas no chão. E aquilo, não é? Espalhou-se tudo. E então nós parámos a moto, tudo encharcado, mas nós a apanhar e a ajudar as ferramentas. Pá, foi uma experiência mesmo de dar uma coisa, pá, que foi incrível. E tenho isto tudo muito presente, porque foi o que me fez sair daquele estado mental da depressão. E já agora, fica aqui uma dica que me ensinaram, e só depois é que eu percebi que foi isto que eu fiz comigo sem saber. E quando nós não nos sentimos bem, há uma coisa poderosa que podemos fazer para mudar o nosso estado mental, que é ajudar alguém. Sim, E eu acho que isso verdade. sem querer me salvou. Sim, Foi espetacular. fazer alguma Sem coisa dúvida. Fazer pelos alguma outros. coisa por alguém. Às vezes nós não nos lembramos disto, estamos em casa, ai, estou triste. Estou triste, sim. Sai à rua e procura fazer alguma coisa para ajudar alguém. Falámos sobre Vais isto na mudar altura logo. do Natal, não sei se a Cláudia se lembra, quando falámos sobre o Christmas Blues, e que demos essa ideia, que em vez da pessoa estar em casa a deprimir e a pensar que não tem família ou que perdeu alguém, porque são tudo Certo. situações Certo. sérias e graves, ir pensar que agora no Natal, na altura do Natal havia tantas pessoas para ajudar, não é? E há imensas coisas voluntariado ali ao lado de casa. E às ir vezes é o vizinho banco só. alimentar. Aquela coisa do verdade, vizinho que também está uma sozinho. pessoa tão Então, como é que é, próxima. vizinho? Vamos Precisa fazer. dar uma coisa? Sim. Quer ir dar E uma demos volta? essa sugestão como uma sugestão exatamente para essa Não, ideia. sem dúvida. E eu tive muito essa noção depois. Na altura eu não estava a viver nada daquilo de forma consciente. Hoje estou. Porque lá está, vai-me obrigando sempre a repensar e a repensar naquilo que eu sou, naquilo que eu estou a fazer. E no fundo é isso que eu ajudo as famílias a fazer também. Sair do modo automático da mãe, dizer assim, para, tu és a Cláudia, és a Ruth. Ela é a Cláudia. Exato, és a Carolina, é isso mesmo, a Ruth, Sim. a Cláudia, a Carolina, a Marcela, não é? Sim, a Marcela é a nossa E professora. nós olharmos para nós como descascadas, não é? Sem cascas, sem roupas, nuas. Dizer assim, és tu. Então, e quem és tu? E quais são os teus sonhos? E qual é o teu sonho de menina? Não é? Qual é o teu sonho? É isso, o sonho de menina, não o sonho de mãe. E depois, qual é o teu sonho de mãe? Qual é o teu sonho de relação, de companheira? O que é que tu gostavas de ser? O que é que tu queres ser? E é para aqui que nos encaminhamos. Aqui é o caminho. Eu acho que agora poderíamos ver o vídeo, Cláudia, ver o porque depois vídeo. vamos começar a falar do projeto da Carolina, Então não é? tá Já bem. conhecemos aqui a Carolina Vamos e a ficávamos a falar com ela horas. É verdade. Mas pronto, não temos horas, não nos deram horas, portanto, Deram-nos minutos e vamos aproveitá-los. então vamos lançar um vídeo.
Habitualmente as famílias vivem muito enroladas e a sofrer. Três anos sem dormir uma noite seguida, de 2 em 2 horas sempre a acordar. Mas ela não dormia nem de noite nem de dia, era sempre cestas de 10 minutos e as noites no máximo fazia 1 hora seguida, 2 no máximo. Como família estávamos a chegar ao nosso limite. Pais cansados de ser pais e filhos cansados de ser filhos. E acabam por viver muito aquém do que aquilo que deveria ser a expectativa de quando se pensa em engravidar e em ter uma família. E é isto que nós procuramos combater. A missão é fazer famílias felizes. Estava-se a tornar insustentável a nível pessoal, a nível profissional, porque o cansaço era extremo, não tínhamos hipóteses, não dormíamos. Depois, a partir da primeira semana, nós começámos logo a ver diferenças, ela começou a andar muito mais bem disposta durante o dia. Aprendemos que nós estávamos a fazer certas coisas de forma errada. E ela passou a dormir sozinha, pelo menos 10 horas por noite. Adormece sozinha, sem dramas, sem precisar dos papás lá. É possível viver sem a privação de sono, é possível viver tranquilamente com crianças e é possível ser feliz em família. Quando proporcionamos estes momentos, e eles também nos proporcionam a nós, é isto que nós conseguimos obter, não é? E, portanto, numa palavra, é família. E isso é muito giro. E é um orgulho enorme assistir à transformação de famílias que chegam até nós completamente destruídas e no fim do processo vemos uma família completamente equilibrada, saudável, descansada e feliz. Nós somos assumidamente fãs número 1 de famílias felizes. Carolina, fã número 1 de Emoção, famílias emoção. felizes. A Carolina ficou emocionada de ver o seu próprio vídeo que ela nos mandou. Pois é, já não é nada a primeira vez que vejo isto, aliás, já perdi a conta, sei de cor. Aliás, estava a dizer que várias daquelas famílias já foram ao segundo, não é? Sim, exatamente, estava agora aqui a relembrá-las. E a Cláudia já estava-se a meter comigo a dizer que eu ia para a terapia e ia ter o segundo filho. Eu conto-vos tudo, assim, ela diz estas coisas aqui, mas podemos dizer... Portanto, é um perigo, ok? Não durmam bem, porque isto pode ter esse efeito. Não, de facto, e estava aqui a relembrar, portanto, este encontro de famílias, isto foi um encontro de famílias que fizemos. Ou seja, não foi nenhuma encenação que nós chamámos as famílias para fazer o vídeo. Foi um vídeo que decorreu de um dia espetacular, aliás, de um fim de semana que tivemos na Serra da Estrela, e foi espetacular juntá-las, porque muitas destas famílias, como eu trabalho online, eu não as conheço. Pois. E aqui, às vezes, é a grande oportunidade de nós nos conhecermos e abraçarmos, e o que é espetacular. Pronto, e portanto, já não fazemos há 2 anos o encontro. Sim, Não é? claro. Por conta do nosso Covid. E agora já é hora, portanto, este ano vai sair novo vídeo, de certeza. Pronto. Também, porque de facto vamos nos encontrar de certo. Então, Carolina, como é que ajuda as famílias? O que é que o seu projeto pode ajudar as famílias? Eu acho que o tempo todo que temos é mesmo assim, é pouco. Tão bom, sim, mas para vos dizer que no fundo tem a ver com esta família de sonho. Sim. Ou seja, é nós procurarmos, e eu vi aqui alguém a dizer, é isto que eu quero, não é? Adormecer sem dramas, dormir a noite inteira. Eu sei que é possível, e eu acredito que é possível, e acredito ser possível para todas as famílias, todas deste mundo. Podemos fazer um reajuste aqui, um ajuste ali, não é? Pode haver dinâmicas familiares diferentes. Ai, Claro, Carolina, mas claro. não dá para mudar de quarto, porque só temos um quarto em casa.
Nunca nenhuma família não conseguiu dormir uma noite descansada, sem dramas e bons adormeceres, porque só tem um quarto. Portanto, é zero desculpas, como eu costumo dizer. Claro. Agora, é compreendermos que é um trabalho de amor e é isso que procuramos fazer, dessa limpeza, não é? Para que a família possa... Se a mãe e o pai precisam descansar, já não falo da criança, estou a falar só a mãe e o pai. Porque a mãe e o pai querendo isso, precisando disso, é meio caminho andado para que a criança esteja bem. Okay? Por isso, a base é muito esta. Se nós queremos um bebê, uma criança feliz, nós precisamos de perceber que eles precisam da mãe ou do pai feliz. Mesmo que a mãe seja uma ótima atriz e consiga fingir isso, não. Eles vão sentir, não é? Não é possível não esconder é a mesma isso, coisa, não é? sim. É quase, como diz os da Weasel, não é? Tu podes fugir, mas não te podes esconder. Exatamente. Não há forma. E nós muitas vezes achamos que sim. Só que eles depois crescem, então, ainda pior. Eu costumo falar da família como uma banda, não é? Como uma da internet, como é que se chama? A banda larga, sabem? Sim. Os fiozinhos da fibra. Sim. E nós estamos conectados. Nós aqui estamos a criar uma conexão. Claro. É impensável. E se eu, de alguma forma, ficar triste ou estiver em baixo, muito naturalmente eu vou dizer, olha, não conheço bem a Cláudia, mas parece-me que a Cláudia não está bem, há qualquer coisa no olho, há qualquer coisa, não é? Então, se nós temos isto com desconhecidos, quanto mais com os nossos filhos, com a família, com a pessoa que nós geramos. E mesmo quando eles são bebés, não é? Que eles não entendem, Sim. Mas sentem tudo. mas eles sentem tudo. não é? Sentem, aliás, nós quando estamos muito bem dispostos, chegamos a um ambiente tenso, nós ficamos tensas, não percebemos porquê, e de repente está alguém que está irritadíssimo e nós de repente já estamos a responder irritadiças, mas é o quê? Pá, sei lá, é a tensão, isto está aqui tenso, não é? Sim. E então isto contagia. Não é? E obviamente depois a criança não está bem. Então é este o trabalho que eu faço. E às vezes as pessoas pensam, é com o bebê, precisas de ver o bebê. Não preciso ver o bebê. Eu preciso saber como é que está o pai, eu preciso saber como é que está a mãe. Eu quero conhecer-vos para perceber o que é que vocês precisam. É dormir bem? Vamos a isto. Vamos mudar aquilo que são os vossos hábitos que vocês têm vindo a fazer até aqui. Que estão errados. E vamos fazer diferente. Ou que não estão a dar bons resultados, vamos assim dizer, para não ofender ninguém. Sim, exatamente. O que é que são maus hábitos? Eu nem falei em maus hábitos, reparem. Eu falo em hábitos, porque é quase como nós estamos habituados a pôr sal na comida e de repente o resultado vem à análise e diz que temos o colesterol alto. Então temos que apostar numa alimentação com menos sal. Aquilo que nós vamos fazer não quer dizer que pôr sal seja um mau hábito. Agora, o que podemos fazer é alterar esse hábito que está a gerar um determinado mau resultado. Exato. No nosso caso, aquele hábito não está a trazer bons bom para nós. Não é? Exatamente. Sim. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar novos hábitos para ter uma comida, uma alimentação boa, mas mais saudável. Para quê? Para eu alterar o resultado da minha análise. Claro. Então, é isto. É exatamente isto que fazemos. Portanto, é na alteração de hábitos e às vezes são coisas pequenas, muito pequenas, que fazem uma diferença medonha. Pode-nos dar alguns exemplos? Posso. Luz de presença, por exemplo. O hábito Sim de, por exemplo, eu diria que não. Okay. O hábito de, por exemplo, colocar, dar a mama mesmo antes de dormir, faz com que o bebê adormeça muito mais vezes ao colo do que se fosse colocado. Sim. Esta é uma das coisas. Por exemplo, outra coisa, ele acaba de comer, por exemplo, não é? Está na cadeirinha e nós começamos a embalar. Ele adormece na cadeirinha. Ele adormece na cadeirinha até, ou no carrinho, ou até no berço, mas com embalo. O que faz com que ele depois sente que não tem embalo, acorda 45 minutos depois, porque é o ciclo de sono do bebê, portanto pequenino. O que é que acontece depois? Reclama porque quer outra vez o embalo. Claro. Portanto, ele habitua-se a adormecer com o embalo, logo tem dificuldade a adormecer de uma outra forma. E é só isto. Quando nós alteramos os nossos comportamentos enquanto pais, portanto, deixamos de dar o embalo, por exemplo, vai proporcionar, o bebê vai chorar. Sim. Claro, porque e essa é a grande dificuldade. Pois é. Que ao princípio, é isso que eu faço também. Ao princípio é difícil, não é? Porque está a haver como qualquer hábito. Como qualquer hábito, não é? Nós tínhamos a máscara e reclamávamos o tempo inteiro. Sim. Ainda agora, não é? Já foi por aí, já. Sim. Pronto. E é a forma que o bebê tem de comunicar. E essa é outra das coisas que nós fazemos muito, porque senão toda a gente desistia. Mas aquilo que fazemos muito e no meu livro, não é? Eu estava a olhar para ele, no Ajudem-me Pais Quer Dormir, eu tenho exatamente isso também. Os 6 choros, ou os 6 diferentes tipos de choro. Porque nós temos tendência, o bebê faz e a mãe está lá. Portanto, esse é outro hábito que nós temos, a impulsividade. Nós habituamos-nos a ser impulsivos. Assim que o bebê diz alguma coisa, nós já estamos lá a pegar nele e a tentar calá-lo.
muito mais do que tentar perceber o que é que ele nos está a querer dizer. Então este hábito de sermos impulsivos enquanto pais é controlável e deve ser controlável para gerarmos novos resultados. E aí nós temos muito mais paz, é muito mais tranquilo. Porque se o bebê está ali, ele começa nós já temos a capacidade de, já sei, deve ser, parece-me que ele está com fomeca. Ou já está a coçar a orelha, ele está com sono. Sim. Então já temos uma capacidade maior de observação. Uma atitude tranquila em relação a isso. Ele está com fome, ele está com... Pronto, mas é normal, sim. Pronto, sim. É assim, não é? Eu tive agora um episódio em que estive internada com a Terezinha de 8 meses. E então ela dizia, e a enfermeira chegou a ir lá a dizer, não vai pegar. Eu disse, não. Mas ela está irritada. E eu disse, eu sei, ela está a fazer uma berra de sono, eu conheço a minha filhota e ela não adormece ao colo. Eu já ativo ao colo e ela não está bem ao meu colo. Ela só precisa de dormir e descansar. Então ela esteve ali, eu tive mais um bocadinho com ela, com as mãozinhas em cima, estive ali a tranquilizá-la e ela acabou por adormecer. Mas não, portanto, a enfermeira estava-me a dizer para eu também ser impulsiva àquilo que estava a acontecer. E eu estava com tranquilidade a assistir àquilo que estava a acontecer, porque eu sabia o que estava a acontecer. Eu sei que ela está bem e eu estava a ajudá-la. Com a minha passividade, estava a ajudá-la e ela acabou por adormecer tranquila e ficou. Isso é uma coisa muito, muito interessante, eu gostava a falar, porque esta tranquilidade que supostamente os adultos deveriam ter, não é? Ajuda muito as crianças, não é? Muito. Se calhar também se lembrem pequena de alguém que foi consigo mais e isso então, ajuda a pessoa a ficar muito nervosa, não é? Sim, muito ansiosa. Sim. Com birras muito intensas, até muito tarde, birras muito agressivas. Não é? Muita hipersensibilidade a qualquer coisa que nos dizem, depois bate aqui com a autoconfiança, não é? com a nossa autoestima, com o facto de sentirmos que estamos sempre errados, no sítio errado, que está desconfortável, que estamos tensos, que não estamos bem. E isso tem muito a ver com os nossos pais e com aquilo que eles nos transmitem. Então, quanto mais tranquilos eles estiverem, quanto mais eles conseguirem fazer esta distinção do que é que se passa comigo, portanto, no fundo, é ajudá-los a sair de dois modos. Do modo sobrevivência para viver em família, o considerar que isto é uma coisa boa, dar valor a isto, ao invés de, ai meu Deus, lá vou eu mais um fim de semana em família. Ai, as férias em família, como é que isto vai ser? Ela cansa-me a beleza. Sairmos deste modo, não é? Ela cansa-me a beleza, é bom. Massa, eu costumo dizer massa. Ou massa. Exato. E depois sair de outro modo, é do modo impulsivo, reativo, para um modo quase compreensivo, ou se quisermos, passivo, mais tranquilo. Ok, eu vou responder-te com calma, eu não vou reagir para que tu te cales rapidamente. Estão a ver? Então é um bocadinho, pronto, são estas as grandes mudanças e a grande transformação que acontece às famílias, mesmo quando elas acham que o problema é só o sono. Eu não durmo, o meu problema é só esse. Sim. Ok, mas é importante que seja uma transformação maior, uma coisa de dentro para fora, que é para depois tudo o resto ser tranquilo e não ser só as noites. Porque os dias vão contar a seguir. Claro. A seguir vem o drama dos dias e das férias e de quando eles estão acordados. Não é? Então aquilo que eu procuro fazer é sono e comportamento. Mas é sempre os pais. O que é que se passa com vocês? Quem é que vocês são? Agora a culpa não... que eram os bebês. Eram os bebês. Já era aquele problema. Não, está aqui, trate dele. Não funciona. Referiu aí o livro, se calhar podemos mostrar esse livro da Carolina. Sim, o Ajudem-me Pais Quer Dormir, que também tem tentado a ajudar muitas famílias. E é com muito orgulho que digo isto. Exato, se calhar é um bom primeiro passo, ou um bom primeiro passo seria as suas redes sociais. O que é que seria aqui um bom primeiro passo? Eu diria, Carolina Valquaresma, investigarem, seguirem. Sim. O livro é um ótimo primeiro passo, mas eu acho que ainda importante mesmo é seguirem e perceberem se faz sentido. Sim. A primeira pergunta... Porque tem muitas coisas nas suas redes sociais, no seu Instagram, tem já muita informação, não é? Tem muito conteúdo e há pessoas que chegam e dizem, não me identifico nada. E depois passado um bocadinho, espera aí, pois, mas eu sou, ok. Eu se calhar sou mesmo... Se calhar é isso, já percebi. Pronto, e faz parte deste ganho de consciência, é isso que eu trabalho muito. É que os pais obtenham esta consciência. E a pergunta que eu faço sempre é, Carolina, como é que eu respondo? És boa? Estou a ser boa mãe? Estou no caminho certo? Diz-me tu, estás feliz enquanto mãe? Está a ser muito difícil. There you go. É porque se calhar há um caminho muito mais fácil que tu não te estás a desconhecer, mas que existe. Porque às vezes os pais dizem, o problema é meu. Eu sei que o problema dos meus filhos sou eu. E eu digo,
A solução reside em vocês, pais. A solução. Mas eu sou o problema. Bom, esquece lá isto, ok? Pois, porque também só pensar que é o problema também não resolve nada, não é? Não resolve nada por si só. É castigo, né? É, Mental, sim, castigo mental. É por causa de mim, Sim. eu é que sou uma mãe. Não, repara, não estás feliz, está tudo certo. Tens feito o teu melhor, não tens? Tenho, não sei como é que é de fazer diferente. Ótimo. Então agora vamos a partir aprender daqui, aqui algumas estratégias. Só que saibas que tu tens a solução em ti e é só fazer aqui uma mudança de rota. Que é para começares a ter aqui o controle do teu barco, do teu navio, que é a tua família. E pronto. Portanto, não é assim tão difícil. É difícil porque mudamos de hábitos. E nós sabemos o que é a mudança de hábitos, não é? Aliás, quando há um desvio na rua e que nós estamos habituados a fazer, vou ter que dar a volta. Não sei mas quê. que chatice, mas nós somos Aquela assim, rotunda não é? ali no caminho para o estúdio. Tu gostas? Olha estes cartões hoje. É festa. Estamos todos a ver. Então, eu não. Pronto, estão a ver nós as duas aqui. Lá está. Mas já ouvi falar dessa rotunda. Já hoje, ouviu? Os convidados queixavam que pediam Há meses. Eu nem falo dessa rotunda. Essa rotunda... De bebés passamos para a rotunda. Não. Okay. Bem, continuamos. É tudo a mesma coisa, porque é mudança de hábitos e é exatamente disso que se trata. Horas e horas ali. Perdidas para uma coisinha que ainda não percebi bem. Bem, mas a Cláudia está feliz. Já ganhei um motivo para a rotunda. Bem, mas falando do livro, então, sim. Este é só para ajudar a dormir. Redes sociais, Carolina Valcaresma. Sim, porque tem outras coisas que não é só, porque os bebés não são só, há quem diga que é só come e dorme, mas também há a parte da comida e há outras coisas, não é? Sim, há outros desafios, não é? Sim. Aliás, é viver, portanto, sim. assim como nós, eles vão tendo os seus desafios. Esta é a parte do dormir. Este é muito dormir, mas reparem, o dormir eu costumo dizer que é tipo 5 páginas, as técnicas e tudo o que precisam de saber para aplicar e para fazer a diferença. Mas tudo o resto, ok, tipo, isto tudo é mentalidade. O que é que eu quero dizer com mentalidade? Vocês conseguem. É preciso força, é preciso coragem, é preciso compromisso, é preciso consistência, os X's que eu falo. Portanto, é isto que vocês precisam. E isto tudo, a maior parte deste livro, é isso. Isso força, é para quem? Para quem vai coragem, ter um bebê agora, para quem já teve... Olha, então a ver aqui, coragem, sim. Força, super pais. Esta é... Porque é aqui que está. Coragem para acreditar que nós somos capazes, ou que nós podemos, ou que nós merecemos ter a família de sonho que nós sempre sonhamos. E esta é a grande pedra no sapato. É nós próprios dizemos assim, eu sonhava com aquela família, mas não, isso não é para mim, esquece. E eu digo, não, é para ti, sim senhora. O que Pode é que tu ter queres? esta família. Ai, Carolina, eu só queria dormir, eu só queria ir a um restaurante descansado, que os meus filhos não me tivessem a chatear, que não houvesse birras, que eu pudesse ir e estar descontraída. Podia ir a um casamento. Podia ir a casamento e levar os miúdos e eu estar descontraída. Podes. Pronto, o meu filho é um santo, ele só não dormia tanto, vai a todo lado. Pronto, mas é possível. Vai a todo lado. E eu costumo dizer, eu consigo, sim. Vocês não vão conseguir. Claro. É o quê? São mais especiais do que eu ou são menos especiais do que eu? Não. A Ruth também diz que agora consegue, então conseguimos não, todos. eu consigo, é isso? Vai a todo lado. É isso mesmo. Claro, remédio os tem meus. Os teus, pois, tu já é nível 2. Eu acho que nível 2 é diferente. Ao nível 3 ou 4 já é diferente. Não, mas é... Mas tem a ver muitas vezes, lá está, e voltamos ao mesmo, que é a mentalidade, que é o que nos faz ser... Faz-nos ser pais de 9, de 10, de 5, de 2. Eu hoje vejo isto com muita clareza. Não vi, não é? Na ainda altura, vai aos 11? Quantos filhos é que tem? Nem lhe perguntei, não então, sei. Nós temos 2, eu e o Diogo. O Diogo tem a Madalena, portanto, que é uma pergunta muito injusta, porque eu, na verdade, sinto que tenho 3, mas são 2 minhas, não é? Sim. E está em marcha também o processo de adoção, portanto, não vai acabar por aqui, não vai ficar nos 2 ou nos 3, neste caso, não vai. Ideia. Sim. Por isso já estamos oficialmente grávidos do coração, estamos só a aguardar o que é que vai chegar para nós. E portanto... Eu, pelo menos, a mão cheia, eu não me convenço muito de que não vai acontecer, portanto... Uma mão cheia. Já estamos numa mão, agora vamos lá ver depois o que é que se passamos para a outra, senão... Mas lá está, sinto que tem a ver... não tem a ver com o número, tem a ver com a forma como nós nos sentimos, independentemente do número. Tenha 1, tenha 3, tenha 5, tenha... Claro. É o espírito e é isto que eu procuro passar às famílias, de relativizar, de descontrair, tem calma contigo, não sejas tão dura contigo. Vais sempre errar, vais sempre falhar, vais sempre poder fazer melhor. Eu tenho dias que eu posso fazer melhor, mas estou consciente daquilo que eu estou a fazer.
E a grande questão é que muitas vezes nós, enquanto pais e enquanto pessoas, porque nós somos pais, somos pessoas, não é? A grande questão é que muitas vezes nós vivemos em modo automático. Nós não estamos A viver cada momento, a não é? viver e a perceber E a planear. o que estamos a sim. fazer. Então, lá está, é como responder a um choro do bebê. É tudo ali, automaticamente calar, calar, calar. E depois, perdemos a oportunidade de conhecer, de ter um tete-a-tete, não é? De conversar. O que é que estás a querer dizer? O que é que estás... Então, quando aprendemos a fazer isto, as coisas mudam. São mais calmas, tranquilas. Os próprios miúdos ficam mais tranquilos. Claro, tem alguém que os entende e não alguém que se estressa quando eles falam. Sim. Pois, Não é? exatamente. Faz toda a diferença. Portanto, um livro que ensina aí os choros. Sim. Para quem? Perguntei-lhe. Quem vai ter um bebê? Uma Para quem boa vai ter- prenda. Sim, para página alguém que vai 93, ter, para sim. todas as grávidas. Sim. Não, mas, Mas- alguém tem um bebê pequeno? Sim, Até alguém que que tem um idade? bebê e depois Uma temos criança até- de 1 ano? 2 Sim, anos? temos todas as idades. Pronto. Portanto, 93 é especificamente a página da grávida, que é tipo, estou grávida e agora o que é que eu faço a isto, não é? Quando ele nascer, Sim. quando é que eu devo começar. E depois tem a partir daí, todos os meses. Tem desde rotinas, também, que eu acho bem importante. Não sermos escravos da rotina, costumo dizer, é tomar Sim, uma sim. coisa ou outra, eu não sou de extremo. As rotinas não servem adoro. para impor limites, não é? Sim, para impor limites, para organizar a família, para organizar a dinâmica, para que todos possam estar mais descontraídos, mais relaxados. E, portanto, isso só tem a ganhar com isso. E depois, para também os próprios pais perceberem o que é que o bebê pode estar a precisar. Principalmente de início, quando é tudo muito confuso e agora é a amamentação ou é o quê. Sim, As horas do sono Eu acho que o ajudam-nos muito a princípio regular. é muita coisa nova, É desafiante. não é? É desafiante, Sim, é muita coisa nova e depois os bebés não falam, não é? Se eles falassem, dissessem, olha, estou a precisar disto, pronto, Sim. ok, vamos já arranjar. Sim. Não é? Mas Se nós eles não tivermos este falam. conhecimento em relação ao sono, Ruth, fica tudo mais fácil, porque é do género, ok, eu tenho aqui também, ok, está acordado 1 hora, ok, é um bebê que tem 2 meses, ele está com sono, ele já comeu, ele está bem, só que os pais vêm aqui, vão para a mama outra vez, depois adormece na mama, depois não come como deve de ser, depois tem cólicas, depois aumenta também a cólica ou refluxo, Sim. então aumenta o mal-estar do bebê, vai para o colo mais vezes, porque é no colo que ele vai estar bem. Então é E fica aqui um ciclo um vicioso, não ciclo vicioso que é muito difícil de quebrar, porque depois a mãe já diz, mas ele precisa de mim, é? e já há ali um sentimento quase de E depois, cordão umbilical. e depois a mãe também precisa dela própria E depois ela já está sente-se mal farta porque não disto. quer estar com o bebê E o que é que eu depois estou a fazer? é que eu sou tão má mãe, porque aquilo é ali E o que é que eu Uma estou a fazer à pressão minha sobre vida? ela mesmo. E depois Sim. é a relação, o marido cada vez mais Sim. para lá, porque entretanto a equipa já é só a mãe e o filho, e depois é o pai, não é? Um bocadinho a tentar gerir a situação toda, mas também sem grandes ferramentas para o fazer. Porque depois a mãe está cansada e se ele vem para ajudar, a mãe já só quer que ele esteja longe, porque até irrita a pergunta. Então isto cria aqui um ciclo e uma dinâmica familiar exatamente oposta daquela que nós queremos, daquela que nós sonhamos. E que a pessoa sonha porque ninguém planeia um filho para se separar a seguir, não é? Exato. Claro, Mas não que é vemos tanto suposto. essas coisas a acontecerem, Sim, não é? e nós Imensas temos pessoas. muitas famílias que quando nos procuram já vêm em ruptura. Pronto. Ou seja, já nem é porque elas estão muito mal, porque isso elas já estão mal há muitos meses, ou porque o miúdo não dorme há muito tempo. É porque o casal já está na fase de dizer como é que é, sais tu ou saio eu. Pois. Então aí é preciso fazer, lá está, a tal reestruturação da E era mentalidade. isso que eu queria falar. Sim. O que é que ajuda essas famílias nessa altura? Aí já não é um livro dos pais quer dormir, Não, pode não, ajudar. já é muito mas... mais do que isso, não é? Sim. São os pais encontrarem-se ou reencontrarem-se, não um com o outro. É a primeira mãe reencontrar-se com ela e o pai reencontrar-se. Portanto, reencontrarem cada um o seu espaço na família, percebendo que a criança está ou tem estado a ocupar um lugar que não deveria ser o dela. E as pessoas ficam... E que aí é a tal ajuda que faz online, não é? Estava a falar. Sim, aí fazemos sessões de mentoria que vão ali fundo, vão profundo, vão também àquilo que é a nossa mentalidade. Lá está o teu pai, a tua mãe, como é que foi lá atrás. Assuntos pessoa passados vive. a serem Sim, resolvidos. sim. não é? Que a Isso é pessoa muito importante. viveu Sim. e como é que vê a família e tudo isso. Uma não é? viagem ao passado, sim. Porque é que tu és como achas que és. E depois perceber então como é que tu queres ser. Como é que és tu mesmo descascadinha. Lá está, sem o papel de filho, sem o papel de filha, sem o papel de mãe, sem o papel de terapeuta, sem o papel de companheira do Paulo. Não, quem és tu? E ter esta imagem presente e viva de que, ok, eu sou aquela que quer ter tempo para mim, quer-me arranjar, quero poder ir ao supermercado ou ao centro comercial e comprar umas cuecas para mim sem culpa, não preciso de ir buscar
o vestido à minha filha, eu quero vir comprar uma coisa para mim, eu não sinto culpa disso, porque eu existo, porque eu estou cá, eu preciso de mim, eu preciso de mim do meu melhor, para dar o meu melhor, para dar um bom exemplo, para tudo isso. Portanto, é todo esse trabalho que fazemos que depois transforma as noites. Porque isso é que transforma as noites. E transforma os dias e No fundo não é ao família. contrário, não é? As pessoas Não. acham que é ao contrário. Portanto, lá está, o livro é um ponto de saída, claro que sim, é um pontapé de saída para melhorar ali um problema. É quase como, ok, temos aqui um problema na pele e pomos ali uma pomada à base de cortisona e passa. E depois voltam outros. Não é? Então aí já temos Não que está ver o que é que resolvido. está ali. Sim, e à de partida base. isso não está resolvido porque há uma base que tem que ser trabalhada. E é essa base que nós procuramos mexer. E é maravilhoso. É tão bom. Portanto, as pessoas podem encontrar o seu site também, não é? Sim. E o que é que tem, que serviços, que coisas, Sim, como é que então, podem contactar? temos aqui várias coisas. Temos então a tal ajuda só ao sono, mas lá está, tem acompanhamento, portanto já exige uma transformação, já é uma transformação maior, em que eu também vou aparecendo para dar o meu contributo de força, bora lá, coragem, vamos a isto, porque essa é sempre a parte que depois falta, não é? Tipo, o meu filho é diferente, é especial, isto Todos não vai são, resultar não é? com ele, exato, temos essa Todos tendência. E às vezes para o pior, não está a perceber, Carolina, o meu filho é mesmo, é o piorio. É o pior de todos. É o pior de Nunca todos. na história uma da imagem mesmo humanidade negra. É o pior de todos, é o melhor de todos e, portanto, mas Sim, nunca vai conseguir. sim, sim. Então, essa também é outra das crenças desmistificadas e, portanto, temos depois as sessões de mentoria em que ajudamos as famílias. Temos palestras também, ainda agora tive a oportunidade de estar em 2 sítios no sábado. Pá, que incrível! Pronto, em sala, a transformar ali a mentalidade e as pessoas a dizerem, eu pensava que vinha falar de sono, mas de facto já percebi que isto não tem nada a ver com o sono, é muito mais do que isso e ainda bem que vim. Exato, é exatamente por onde tu achas que é o fim, que é o início e que é em quem tu és. Pois é. Então esses são os serviços, já há mais livros a sair. Portanto, É? sim, para estarmos atentos. E um deles tem a ver exatamente com a mulher, com o empoderamento da mulher, com o reencontro da mulher, que eu vou procurar olha, fazer muito isso em livro. Fica já aqui o convite. Ai, obrigada. E tem que nos Ficar muito prometer contente. que Prometo. volta Volto. depois, quando for o lançamento do livro, Combinado. que nos Falava diz despeito. para vir cá quando bem, houver. tá Se bem. estivermos desatentas por acaso e que não demos conta que o livro Ok. saiu, Eu vou dizer, ei, nos estou diz. aqui. Não se esqueçam que eu estou convidada. Lembra? Tá bem, E nós combinado. temos logo a primeira data disponível para, Tá conhecermos bem. para falarmos com a Carolina Está sobre o bem, livro. combinadíssimo. Sim. Combinado. Eu agradeço muito. Olha, foi um prazer. Foi. E espero que tenhamos aberto a oportunidade das pessoas lá em casa respirarem e acreditarem que vai haver uma mudança na vida Isso, delas. para a mulher. Sim. E fazer acontecer, porque às vezes decisão sem ação Não vale faz bola, nada, não é? tá bem? Bola. É decidir e agir, porque aí o segredo está na ação. Está na decisão, obviamente, mas depois, ou seja, eu decidir ter a família de sonho, ok, é agora, eu quero mesmo isto, com força, e depois então entrar em ação. Porque caso contrário, ficaremos na mesma com a decisão, não é? Aquela coisa, Pois, sim. tenho mesmo que me inscrever no ginásio, tenho mesmo que me inscrever para a semana, Para a semana, às E os segundas. resultados são iguais. E continua tudo na mesma. Foi um prazer, Carolina. Obrigada, gostei Carolina. tanto. Obrigada. Obrigada. eu, Até uma obrigada. próxima. Obrigada. Até uma já, próxima. até já. Está prometido. Obrigada por tudo. E pronto, nós agora que aprendemos as técnicas para dormir, vamos ali dormir uma cestazinha. Não. Foi um prazer estar aqui consigo. Foi muito interessante, não foi? Foi. Quando estiver disponível, daqui a 15 dias mais ou menos, No poderá então YouTube. partilhar com o mundo inteiro. Exato, que é uma partilhe com essas solução. mamãs, com a nora, com a filha, com a neta, com todos os que Com o vizinho. precisam. Exatamente, com a mim, com o filho também, porque estou a falar das mães, mas os pais também estão aqui envolvidos, para conhecerem então aqui melhor a Carolina, seguirem a Carolina Valquaresma nas redes sociais e nós voltamos amanhã. Voltamos no próximo programa pelas Com um 15 sono de beleza horas. feito. Mais um projeto, mais uma mulher, ou 2 mulheres, não sei, tem de exato. ver, tem de ligar a Coriacos TV, portanto pelas 15 horas contamos consigo. Beijinhos, portem-se bem e dormam bem. Tchau.